Quantas vezes você já foi tratado como intruso no lugar onde trabalha há anos? Já sentiu o peso de ter que provar constantemente que pertence a um espaço que você mesmo ajudou a construir? É exatamente nesse ponto que muitas histórias de injustiça acadêmica começam, quando o preconceito disfarçado de segurança invade os corredores do conhecimento, transformando templos do saber em campos de batalha racial. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Escreve aí nos comentários o nome da sua cidade. É sempre bom saber até onde essas vozes estão chegando, porque quando a gente compartilha, a indignação vira movimento. A doutora Valentina Moreira nunca imaginou que uma tarde comum de terça-feira se transformaria no confronto mais significativo de seus 15 anos como professora universitária. Depois de uma carreira brilhante, 3 pós-doutorados e dezenas de prêmios acadêmicos, ela estava prestes a descobrir que alguns uniformes carregam mais que a autoridade. Carregam a arrogância de quem nunca foi questionado sobre seu direito de existir em determinados espaços. Você já se perguntou o que acontece quando a ignorância encontra a excelência acadêmica? Quando o racismo institucional tenta silenciar uma das vozes mais respeitadas da educação superior? Esta é uma história sobre resistência intelectual, dignidade professoral e a coragem de transformar humilhação em revolução educacional. O Santuário do Conhecimento. A Universidade Federal de Ciências Humanas sempre foi mais que uma instituição de ensino para a doutora Valentina Moreira. Era seu segundo lar, seu laboratório de sonhos, o lugar onde transformava vidas através da educação. Aos 42 anos, ela carregava uma trajetória que poucos conseguem construir. Filha de uma empregada doméstica e um porteiro, havia se tornado uma das sociólogas mais respeitadas do país. 15 anos de docência, 3 pós-doutorados, 2 livros publicados internacionalmente, orientação de mais de 50 mestres e doutores. Valentina não era apenas uma professora, era uma referência, uma mentora, uma quebra de paradigmas ambulante. Naquela terça-feira, ela caminhava pelos corredores familiares, carregando uma pilha de dissertações para avaliar. O peso dos trabalhos em seus braços era nada comparado ao peso da responsabilidade que sentia por cada aluno orientado. Cada página que lia representava o futuro de alguém, o sonho de uma família inteira. Professora Valentina, uma voz jovem a chamou pelo corredor. Era Amanda, sua orientanda de doutorado, correndo para alcançá-la. Amanda, como está o capítulo 3 da sua tese? Perguntou com o sorriso caloroso que todos os alunos conheciam. Está quase pronto. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Tenho umas dúvidas sobre a metodologia. Valentina olhou o relógio. Ainda tinha 2 horas antes da reunião do colegiado. Claro, vamos para minha sala. A sala Dra. T. Valentina era um reflexo de sua trajetória. Estantes repletas de livros em português, inglês, francês e espanhol, diplomas nas paredes, fotos com grandes nomes da sociologia mundial. Mas o que mais chamava a atenção eram as centenas de cartas de agradecimento de ex-alunos, hoje espalhados por universidades, ONGs e órgãos públicos pelo país. Professora, a senhora já pensou em se candidatar à reitoria? Perguntou Amanda enquanto organizava seus papéis. Valentina riu. Amanda, ainda há muito trabalho a fazer na nossa área. A reitoria é política demais para mim. Mas a senhora seria perfeita. Imagina uma reitora negra, mulher, vinda da periferia. Seria revolucionário. Revolução se faz todos os dias, Amanda. Em cada aula, em cada orientação, em cada aluno que conseguimos inspirar a continuar estudando. Era essa humildade combinada com excelência que fazia Valentina ser amada por alunos e respeitada por colegas. Ela não precisava proclamar sua grandeza. Ela simplesmente era. Enquanto conversavam sobre metodologia de pesquisa, um barulho estranho ecoou pelo corredor. Vozes altas, passos pesados, algo que destoava completamente da atmosfera acadêmica usual. A invasão da ignorância. O que está acontecendo lá fora? Murmurou Amanda, olhando em direção à porta. Valentina se levantou e abriu a porta ligeiramente. Pelo corredor, viu 2 policiais militares caminhando de forma intimidadora, parando em algumas salas fazendo perguntas. O cenário era inusitado. Policiais na universidade, sem aviso prévio, sem protocolo aparente. Professora,
Eles estão vindo para cá, sussurrou Amanda, claramente nervosa. Os passos se aproximaram, 2 pancadas secas na porta. Valentina abriu completamente, mantendo a postura ereta e o olhar firme. Boa tarde, oficiais. Em que posso ajudá-los? O primeiro policial, sargento Bruno Carvalho, era um homem alto, peito estufado, com um olhar que já vasculhava o ambiente como se procurasse por problemas. O segundo, cabo Rodrigo Santos, mais jovem, seguia o colega com postura hesitante. Estamos fazendo uma averiguação de segurança no prédio, disse Carvalho, olhando Valentina de cima a baixo de forma desrespeitosa. Recebemos denúncia de atividade suspeita neste andar. Atividade suspeita? Valentina repetiu, mantendo o tom profissional. Que tipo de atividade? Reuniões não autorizadas, movimentação estranha de pessoas. Carvalho entrou na sala sem ser convidado, seus olhos percorrendo os livros, os diplomas, como se tentasse encontrar algo que não encaixasse. Oficial, esta é minha sala de trabalho. Sou professora titular desta universidade há 15 anos. Qual é exatamente o problema? O olhar de Carvalho mudou quando processou a informação. Uma expressão de descrença, como se as palavras dela não fizessem sentido com o que seus olhos viam. Professora? Ele quase riu. A senhora trabalha aqui como professora doutora, sargento. Doutora Valentina Moreira, Departamento de Sociologia. Carvalho olhou para Santos, que permanecia calado na porta. Depois voltou os olhos para Valentina, desta vez com uma mistura de desconfiança e algo que beirava o desdém. A senhora tem algum documento que comprove isso? A pergunta ecoou pela sala como um tapa. Amanda arregalou os olhos. Valentina permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a absurdidade da situação. Documento que comprove que sou professora na minha própria sala, na universidade onde trabalho há 15 anos. Sua voz mantinha a calma, mas havia uma firmeza crescente. É protocolo, senhora. Precisamos verificar a identidade de todas as pessoas no prédio. Interessante. Vocês pediram documento para os outros professores que visitaram? Para o professor Henrique da sala ao lado? Para a profa Márcia do final do corredor? Carvalho não respondeu à pergunta. Em vez disso, deu mais um passo para dentro da sala. Senhora, vou precisar que coopere com a averiguação. Foi nesse momento que Valentina compreendeu completamente o que estava acontecendo. Não era sobre protocolo, não era sobre segurança. Era sobre uma mulher negra em um espaço de poder acadêmico e 2 homens que não conseguiam aceitar que ela pertencia ali. O momento da verdade. Amanda, disse Valentina calmamente, pode chamar o professor Henrique, por favor? Amanda saiu rapidamente da sala. Minutos depois, retornou com o professor Henrique Monteiro, um homem branco de 55 anos, titular da cadeira de História. Valentina, o que está acontecendo? Perguntou Henrique, notando imediatamente a tensão no ambiente. Professor Henrique, disse Carvalho, mudando completamente o tom de voz para algo respeitoso. Estamos fazendo uma averiguação de segurança. O senhor poderia confirmar se conhece esta pessoa? A pausa antes de pessoa foi deliberada e ofensiva. Henrique franziu a testa, claramente confuso. Esta pessoa... Sargento, esta é a doutora Valentina Moreira, uma das professoras mais respeitadas desta universidade. Ela tem mais títulos acadêmicos que todos nós juntos. É que recebemos denúncia de atividade suspeita e... Atividade suspeita? Henrique interrompeu incrédulo. Que tipo de atividade suspeita uma professora doutora pode estar realizando em sua própria sala? Carvalho começou a perceber que a situação estava fugindo do controle. Santos, que havia permanecido calado, olhava alternadamente entre todos, visivelmente desconfortável. Bem, é que ela não parecia ser... Carvalho gaguejou. Não parecia ser o quê? Valentina finalmente falou, dando um passo à frente. Não parecia ser inteligente o suficiente. Não parecia ter estudado o suficiente. Ou simplesmente não parecia branca o suficiente para estar aqui. O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique olhou para Carvalho com uma expressão que misturava choque e indignação. Amanda segurava a respiração. Senhora, eu não disse nada sobre cor. Não precisou dizer, sargento. Suas ações falam por si. Valentina se aproximou da estante e pegou um de seus livros publicados. Este é meu segundo livro, publicado pela Oxford University Press. Este aqui, pegou outro, foi traduzido para 6 idiomas.
Estes, apontou para os diplomas na parede, são meus títulos acadêmicos. E estas, mostrou as cartas na mesa. São centenas de agradecimentos de alunos cujas vidas transformei através da educação. Ela colocou tudo sobre a mesa, organizadamente, como se fosse uma aula. Agora me explique, Sargento Carvalho, qual parte da minha aparência física não condiz com essa trajetória acadêmica? A escalada do confronto Carvalho, claramente acuado, tentou retomar o controle da situação com autoritarismo. Senhora, eu não gosto do seu tom. Estou cumprindo um protocolo... Que protocolo? Valentina interrompeu, sua voz ganhando força. Em 15 anos nesta universidade, nunca vi policiais entrando em salas de professores exigindo documentos. Nunca vi professores brancos sendo questionados sobre sua identidade em seus próprios locais de trabalho. Henrique se posicionou ao lado de Valentina. Sargento, acho melhor vocês se retirarem. Não há nada suspeito aqui, além da forma como estão conduzindo esta averiguação. Professor, com todo respeito, mas não vou aceitar ordens de civis, respondeu Carvalho, elevando o tom. Foi aí que Valentina fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não um sorriso de nervosismo ou submissão, mas um sorriso de quem acabou de ter uma revelação estratégica. Sargento, o senhor tem razão. Não deveria aceitar ordens de civis. Ela pegou o telefone sobre a mesa. Por isso vou ligar para alguém que pode dar ordens para o senhor. O que a senhora vai fazer? Vou ligar para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcos Oliveira. Nós nos conhecemos há alguns anos. Ele foi meu aluno no curso de especialização em segurança pública que ministrei na escola de comando. A expressão de Carvalho mudou instantaneamente. Santos deu um pequeno passo para trás. Espera, a senhora não precisa... Mas Valentina já estava discando. Coronel Marcos, aqui é a doutora Valentina Moreira. Sim, sua ex-professora. Tudo bem, obrigada. Coronel, tenho uma situação aqui na universidade que precisa de sua orientação. Se histórias como esta te fazem refletir sobre a importância de combater o racismo estrutural em todas as suas formas, especialmente no ambiente acadêmico, se inscreva no canal para acompanhar mais relatos que merecem ser contados. Sua inscrição fortalece vozes que lutam por uma educação verdadeiramente inclusiva e respeitosa. A conversa durou apenas 3 minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade para Carvalho e Santos. Valentina falava com a tranquilidade de quem conhece seus direitos e suas conexões. Sim, coronel, eles estão aqui na minha sala. Sargento Bruno Carvalho e Cabo Rodrigo Santos. Entendi. Sim, vou passar o telefone para ele. Ela estendeu o telefone para Carvalho, que hesitou antes de aceitar. Alô, sim, senhor. Não, senhor. Entendido, senhor. As ordens, senhor. Quando devolveu o telefone, Carvalho parecia ter encolhido fisicamente. Doutora. Valentina, disse com uma voz completamente diferente. O comandante-geral pediu para apresentar nossas desculpas formais pela abordagem inadequada. E solicitou que nos retirássemos imediatamente e que eu o procurasse ainda hoje para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos adotados. Santos, que havia ficado em silêncio durante toda a situação, finalmente falou. Doutora, nós não sabíamos... Não sabiam o quê, Cabo Santos? Que mulheres negras podem ser professoras universitárias, que competência acadêmica não tem cor, que inteligência não se mede pela cor da pele. O jovem policial baixou os olhos, visivelmente envergonhado. A lição que ecoou pelos corredores. Após a saída dos policiais, Amanda permaneceu na sala, ainda processando o que havia presenciado. Professora, como a senhora conseguiu ficar tão calma? Valentina se sentou em sua cadeira, respirou fundo antes de responder. Amanda, em 15 anos de carreira acadêmica, esta não foi a primeira vez que questionaram minha presença em espaços de conhecimento. Nem será a última. Mas é tão injusto. É injusto, sim. Mas raiva sem estratégia é apenas ruído. Eu aprendi a canalizar a indignação para a ação efetiva. Henrique, que havia permanecido na sala, balançou a cabeça em admiração. Valentina, sua reação foi magistral. Aquele coronel realmente foi seu aluno? Foi sim. Ministrei um curso sobre gestão de conflitos sociais para oficiais superiores há 3 anos. Marcos é um homem inteligente e justo. Quando soube do que estava acontecendo, ficou indignado. E agora?
Agora eles vão aprender que ações têm consequências e que a universidade não é lugar para demonstrações de ignorância disfarçadas de autoridade. O telefone tocou. Era a secretaria da reitoria. Doutora Valentina, o reitor gostaria de falar com a senhora. Pode vir à sala dele? Claro, estou indo. Valentina organizou seus papéis, ajeitou o blazer e caminhou pelos corredores em direção à reitoria. Pelo caminho, percebeu olhares curiosos. A notícia do incidente já havia se espalhado pela universidade. O chamado do reitor. A sala do reitor Dr. Fernando Augusto Silva era imponente. Mesa de mogno, estantes repletas de livros, diplomas e fotos com autoridades. Era um ambiente que intimidava muitos, mas Valentina entrou com a confiança de quem conhecia bem aqueles espaços de poder. Doutora Valentina, por favor, sente-se. O reitor, um homem branco de 60 anos, parecia visivelmente preocupado. Soube do incidente com os policiais. Estou profundamente constrangido. Reitor, agradeço sua preocupação, mas gostaria de entender como policiais entraram na universidade sem protocolo definido, questionando professores em suas próprias salas. Dr. Fernando mexeu alguns papéis nervosamente. Foi uma falha nossa. Recebemos uma ligação anônima sobre atividades suspeitas no prédio das Humanas. Achamos prudente solicitar uma verificação. E não acharam prudente avisar os professores, definir protocolos, acompanhar a ação? Você tem razão. Foi um erro grave. Valentina se inclinou ligeiramente para a frente. Dr. Fernando, o senhor realmente acredita que foi apenas um erro? O reitor hesitou. Como assim? O senhor acredita que se a mesma ligação anônima mencionasse atividades suspeitas no prédio da engenharia ou do direito, a abordagem seria a mesma? Os professores brancos, homens, seriam questionados da mesma forma sobre sua identidade? O silêncio se estendeu por longos segundos. Dr. Fernando olhava para as mãos, claramente desconfortável com a direção da conversa. Doutora Valentina, Reitor, esta universidade tem 83 professores titulares. Apenas 7 são negros. Entre estes, apenas 2 são mulheres. Eu sou uma delas. Sua voz era firme, educativa. Quando um policial olha para mim e não consegue aceitar que eu pertenço a este espaço, não é um problema individual, é estrutural. Dr. Fernando levantou os olhos. O que a senhora propõe? Proponho que transformemos este incidente em oportunidade de mudança real. A proposta revolucionária Valentina abriu sua bolsa e retirou um documento que havia preparado rapidamente antes de vir à reunião. Reitor, tenho algumas sugestões práticas. Estou ouvindo. Primeiro, implementação de protocolo claro para a entrada de forças de segurança na universidade, com acompanhamento obrigatório da administração e comunicação prévia aos departamentos envolvidos. Dr. Fernando assentiu, tomando notas. Segundo, criação de um programa de capacitação sobre diversidade racial para funcionários terceirizados, seguranças e parceiros externos que atuam na universidade. Interessante. Terceiro, estabelecimento de uma ouvidoria específica para questões de discriminação racial e de gênero no ambiente acadêmico. O reitor parou de escrever e olhou para ela. Estes são pontos importantes, mas são mudanças que exigem aprovação do conselho universitário, orçamento. Valentina sorriu novamente, o mesmo sorriso estratégico que havia usado com os policiais. Doutor Fernando, o senhor sabe que este incidente já repercutiu entre os professores? Que alguns alunos já estão organizando manifestações? Que jornalistas já estão procurando informações? O reitor empalideceu ligeiramente. O que está querendo dizer? Estou dizendo que a universidade pode escolher entre liderar uma mudança positiva ou ser forçada a reagir a uma crise de imagem. A escolha é nossa. Dr. Fernando ficou em silêncio por alguns momentos, claramente pesando as opções. E se eu apoiar suas propostas no conselho? Se o senhor apoiar, terá não apenas meu engajamento pessoal, mas também o de uma rede de professores e alunos que acreditam numa universidade verdadeiramente inclusiva. E se não apoiar? Valentina se levantou, ajeitando novamente o blazer. Reitor, sou socióloga há 15 anos. Entendo como funcionam as dinâmicas de poder e mudança social. Mudanças acontecem por liderança visionária ou por pressão social. Prefiro sempre a primeira opção.
Doutor. Fernando também se levantou. Doutora Valentina, gostaria de fazer uma proposta. Estou ouvindo. Que tal assumir a vice-reitoria acadêmica, com autonomia para implementar essas mudanças? A oferta ecoou pela sala. Valentina não respondeu imediatamente, processando a magnitude do que estava sendo oferecido. É uma proposta tentadora, reitor, mas preciso saber se é genuína ou estratégica. Como assim? Se é porque reconhece minha competência e visão para o cargo, ou se é para controlar uma possível crise. Dr. Fernando respirou fundo. Sinceramente, começou como controle de crise, mas conversando com a senhora percebo que seria genuína competência. A honestidade desarmou Valentina. Era raro encontrar essa transparência em espaços de poder acadêmico. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas gostaria que soubesse. Suas propostas serão implementadas independentemente de aceitar o cargo ou não. A repercussão e a decisão. Na semana seguinte, a história se espalhou pela universidade e além. Jornais locais cobriram o incidente. Redes sociais fervilharam com debates sobre racismo acadêmico. Professores de outras universidades enviaram mensagens de apoio. Valentina recebeu dezenas de ligações, de ex-alunos, colegas, movimentos sociais, todos oferecendo apoio e parabenizando sua postura firme. Mas foi uma ligação específica que a fez refletir profundamente sobre a proposta do reitor. Professora Valentina. A voz era jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Joana, sou estudante do 2º ano de Sociologia. Eu queria agradecer. Agradecer por quê, Joana? Por não ter se calado, por ter enfrentado. Eu sou negra, venho da periferia, e muitas vezes me sinto como se não pertencesse aqui. Ver a senhora reagindo daquele jeito me deu coragem para continuar. A ligação durou apenas 5 minutos, mas foi definitiva. Valentina compreendeu que sua decisão sobre a vice-reitoria não era apenas pessoal, era política no melhor sentido da palavra. No dia seguinte, ela ligou para o reitor. Dr. Fernando, aceito a proposta da vice-reitoria, mas com algumas condições. Quais? Autonomia real para implementar políticas de inclusão, orçamento específico para programas de diversidade e transparência total sobre os processos decisórios. Aceito todas as condições. Então, temos um acordo. A transformação silenciosa. 6 meses depois, a Universidade Federal de Ciências Humanas era outra. O programa de diversidade implementado por Valentina havia se tornado referência nacional. Protocolos claros de segurança, ouvidoria ativa, capacitação obrigatória sobre relações raciais. Mas a mudança mais significativa era menos visível. O aumento de 40% no número de estudantes negros matriculados, resultado de políticas de acolhimento e permanência desenvolvidas pela nova vice-reitora. Em uma manhã de quinta-feira, Valentina caminhava pelos mesmos corredores onde havia sido humilhada meses antes. Agora, no entanto, carregava uma pasta com projetos de expansão do programa de diversidade para outras universidades federais. Vice-reitora! Amanda a chamou correndo pelo corredor. Oi, Amanda! Como vai a tese? Quase terminando, mas queria contar uma novidade. Fui aprovada para o doutorado sanduíche em Oxford. Valentina sorriu com orgulho genuíno. Parabéns, você merece. Professora, digo vice-reitora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Às vezes a senhora sente raiva do que aconteceu, do racismo que enfrentou? Valentina parou no corredor, olhando pela janela que dava para o pátio, onde estudantes de todas as cores estudavam juntos. Sinto, Amanda, mas aprendi que raiva direcionada adequadamente se transforma em mudança. E mudança é o que realmente importa. A senhora acha que ainda vai enfrentar preconceito? Com certeza. Mas agora tenho mais ferramentas para transformar cada episódio em oportunidade de evolução institucional. Elas caminharam em silêncio por alguns metros. Então Amanda fez a última pergunta. Vice-reitora, a senhora se arrepende de alguma coisa? Valentina parou novamente, pensativa. Me arrependo de não ter documentado melhor o que aconteceu. Poderia ter sido uma ferramenta pedagógica ainda mais poderosa. Como assim? Estou desenvolvendo um protocolo de registro de episódios discriminatórios para transformá-los em casos de estudo. Cada situação de preconceito pode se tornar uma aula sobre como não repetir os mesmos erros. Era isso que diferenciava Valentina.
A capacidade de transformar dor em conhecimento, humilhação em ferramenta de mudança, injustiça em oportunidade de crescimento coletivo. O legado de uma tarde. Um ano depois, Valentina foi convidada para palestrar em um congresso nacional de reitores sobre gestão de diversidade no ensino superior. O auditório estava lotado, gestores universitários, professores, estudantes de pós-graduação. Quando policiais entraram na minha sala questionando minha identidade acadêmica, começou ela, eu tinha duas opções: aceitar a humilhação silenciosamente ou transformar aquele momento em catalisador de mudança estrutural. Durante a palestra, ela apresentou dados impressionantes: redução de 60% em casos de discriminação racial reportados na universidade, aumento de 35% na retenção de estudantes negros nos cursos de graduação, criação de 12 grupos de pesquisa focados em questões étnico-raciais, implementação do protocolo de diversidade em 8 outras universidades federais. Cada número representa uma vida transformada, uma oportunidade criada, um futuro que antes parecia impossível. No final da palestra, um reitor de outra universidade se aproximou. Doutora Valentina, como conseguiu convencer seu reitor a apoiar mudanças tão significativas? Não convenci. Demonstrei que mudança proativa é sempre melhor que gestão de crise reativa, e que diversidade não é favor, é excelência acadêmica. Outro gestor perguntou: qual foi o maior desafio na implementação? Mudar mentalidades cristalizadas. Alguns professores e funcionários ainda acreditam que políticas de inclusão são facilitação. Precisamos constantemente demonstrar que diversidade eleva o nível acadêmico, não o reduz. Uma jovem estudante levantou a mão. Professora, o que diria para outros docentes negros que enfrentam discriminação? Valentina pausou, olhando diretamente para a jovem. Diria que nossa presença em espaços de poder acadêmico é revolucionária por si só. Mas nossa permanência e ascensão nesses espaços, isso é transformação sistêmica. Não estamos aqui para nos conformar. Estamos aqui para liderar mudanças. Epílogo. O encontro inesperado. 2 anos depois do incidente, Valentina estava em uma livraria quando reconheceu uma voz familiar. Doutora Valentina? Ela se virou e viu o Cabo Santos, agora em roupas civis, segurando livros de sociologia. Rodrigo Santos. Como está? Ele pareceu surpreso que ela se lembrasse do nome dele. Doutora, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Rodrigo, você estava apenas seguindo ordens, mas poderia ter questionado se essas ordens eram justas. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Ele levantou os livros. Estou estudando ciências sociais. Noturno. Quero entender melhor essas questões. Valentina olhou para os títulos. Eram livros sérios, densos, sobre relações raciais e justiça social. E o que pretende fazer com esse conhecimento? Quero ser professor. Dar aulas sobre direitos humanos para policiais, para que outros não cometam os mesmos erros que cometi. A sinceridade em sua voz era evidente. Valentina sorriu. Rodrigo, transformação real acontece quando reconhecemos nossos erros e trabalhamos para corrigi-los. Se realmente quer ser professor, posso orientá-lo no mestrado. Os olhos dele se iluminaram. A senhora faria isso? Depois do que aconteceu? Faria porque do que aconteceu. Educação é sobre segundas chances, crescimento, evolução. Se você está genuinamente comprometido com a mudança, eu apoio. 3 anos depois, Rodrigo Santos defendeu sua dissertação de mestrado sobre racismo institucional nas forças de segurança, desafios e perspectivas de transformação, sob orientação da doutora Valentina Moreira. Se histórias como a da doutora Valentina te inspiram a refletir sobre o poder transformador da educação e a importância de enfrentar preconceitos onde quer que se manifestem, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo. Cada inscrição fortalece vozes que lutam por uma sociedade mais justa, onde competência seja medida por conhecimento e caráter, nunca por cor da pele. A verdadeira revolução educacional acontece quando transformamos espaços de exclusão em laboratórios de inclusão. Quando professores negros não apenas ocupam cátedras, mas as utilizam para quebrar barreiras sistêmicas. Quando universidades
deixam de ser templos do privilégio para se tornarem pontes de oportunidade. A história da doutora Valentina nos lembra que resistir à injustiça acadêmica não é apenas um direito, é uma responsabilidade pedagógica. Porque quando enfrentamos o preconceito no ambiente universitário, estamos educando não apenas estudantes, mas toda uma sociedade sobre respeito, dignidade e o verdadeiro significado da excelência acadêmica. E você? Está pronto para ser parte dessa transformação educacional que constrói pontes em vez de muros?